Flamengo venceu o São Paulo por 3-1 e empolgou. Um time envolvente, um time com vontade de ganhar, um time com cara de Flamengo. É isso que a gente quer ver. Vamos fazer uma rápida análise sobre esta partida logo após a vinheta. Vem comigo! Um Flamengo empolgante foi o que nós vimos ontem no Campeonato Brasileiro, na segunda rodada no Maracanã. O Flamengo, diante da sua torcida, ganhou o São Paulo por 3-1. E o que tá jogando o João Gomes, hein? João Gomes, Lázaro, o que esses moleques estão jogando? Vamos fazer aqui uma rápida análise, dar uma pincelada no que foi Flamengo e São Paulo. Mas antes eu preciso te pedir, para você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve, tem o botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreve, venha fazer parte desta família Coisa de Rubro Negro. Vai ser um prazer você se inscrever aqui e vai ser um prazer criar conteúdos cada vez mais legais para você que ama o nosso Mengão. Aproveite também e acione o sino de notificações para você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no nosso canal. E aproveite, claro, deixe o seu joinha, deixe o seu like, pois o seu like é fundamental, é muito importante para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento, beleza? Então vamos fazer aqui uma rápida análise do que foi Flamengo e São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou aí diante da sua torcida, o Maracanã, a galera como sempre se fez presente, torceu, fez aquela festa bonita, e o Flamengo empolgante. O Flamengo mostrou um futebol, talvez, na minha opinião, a melhor partida do Flamengo na temporada foi diante do São Paulo, né? Então, assim, para mim foi um jogo muito legal, um Flamengo que empolgou, um Flamengo que fez algumas jogadas envolventes, jogadores bem empenhados, com vontade de vencer, jogadores que mostraram ali, né, a cara do Flamengo, que é com vontade, jogando com raça, sem brincadeira, né, desenvolvendo um bom futebol. E o que tá jogando o João Gomes, gente? O moleque tá comendo a bola. Ele e o Lázaro são jogadores que têm sido fundamentais para esse crescimento, né, a cadência e tudo mais. Vamos falar sobre isso, mas o que acontece? O Flamengo já começou, o Paulo Souza optou por uma escalação na qual ele considerava uma escalação segura, dentro das possibilidades, dentro dos desfalques, principalmente no setor defensivo, e também no setor ofensivo, a ausência de Bruno Henrique. Ou seja, ele teve uma opção na qual ele considerou segura para começar a partida. Desta vez, ao contrário do que se esperava, ele não colocou o Santos para jogar, e sim o goleiro Hugo. Parece que vai dar uma experiência a mais para o garoto, vai rodar o Hugo juntamente com o Santos, ou seja, vai dar rodagem ao Hugo, e por isso ele começou jogando a partida de ontem contra o São Paulo. Optou em colocar 3 zagueiros ainda, né, dentro daquilo que ele vê como o ideal, 3 zagueiros, só que dessa vez apenas o Davi Luiz como zagueiro de ofício. Ele colocou pela esquerda o Felipe Luiz e colocou mais centralizado o Ilharão, embora já tenha jogado muitas partidas como zagueiro ali improvisado, mas não é a posição do Ilharão, né? Não decepcionou, os 3 fizeram uma partida bacana, não tiveram, nem eles, nem o próprio Hugo tiveram ali tantos problemas, mas ele optou em colocar esses 3 zagueiros. Colocou pela ala direita o Rodinei, pela ala esquerda o Lázaro. O meio campo foi formado com o João Gomes e também com o Thiago Maia. Colocou Everton Ribeiro e Arrascaeta, juntamente ali fazendo a triangulação com o Gabigol, que jogou mais centralizado, claro, se movimentando, mas foi o trio de ataque praticamente, Everton Ribeiro, Arrascaeta e também o Gabigol. Então foi uma escalação na qual ele considerou uma escalação mais segura por conta dos desfalques dentro das possibilidades que ele tinha. Então optou ali o Paulo Souza com essa escalação. O Flamengo, aos 4 minutos aproximadamente, já mostrou a cara, já deu seu cartão de visitas para o São Paulo.
em uma jogada onde o Gabriel Barbosa, o Gabigol, ele conseguiu entrar na intermediária pelo lado direito e conseguiu achar o Everton Ribeiro no facão. Ele chutou cruzado e o goleiro Jandrei fez uma boa defesa. 6 minutos, 2 minutinhos depois, o Flamengo de novo teve outra oportunidade. Desta vez o Arrascaeta conseguiu pegar uma bola praticamente no mesmo lado da jogada anterior e achou o Gabriel Barbosa, que chutou também. O Jandrei fez uma outra defesa. Se não fosse a derrota do São Paulo, provavelmente o Jandrei teria sido aí o melhor jogador em campo, porque defendeu algumas bolas que, muito importante, o placar poderia até ter sido um pouquinho maior se não fossem as defesas, algumas defesas do Jandrei. Mas aí, mais ou menos pelos 24 minutos do primeiro tempo ainda, não teve chances o Jandrei nesta jogada onde o Lázaro, mas o que tá jogando o Lázaro, hein? Em um passe milimétrico, na medida, o Gabigol também em condição plena, sem nenhuma anormalidade, sem nenhum impedimento, conseguiu posicionar, chutou com a sua canhotinha, colocou debaixo das pernas do Jandrei um chute cruzado e abriu o placar. O Flamengo ali fazia 1-0 em cima do São Paulo, onde o Flamengo estava ainda predominante no ataque, amassando o São Paulo, e o São Paulo não conseguia fazer muitas coisas, não conseguia sair muito para o jogo. Como o futebol ele é surpreendente, nos surpreendemos, e também a defesa do Flamengo se surpreendeu em uma jogada onde o São Paulo conseguiu, né, fazer o gol de empate com o Caleri, uma bola lançada, jogada na área, na pequena área, o Caleri de cabeça, uma falha de marcação, de posicionamento, né, tanto por parte do Rodinei, a jogada aconteceu nas costas dele, deixou o Caleri cabecear, jogador forte, jogador alto, preciso na jogada aérea, não deu para o Rodinei. O Ilharão também estava mal posicionado, ou seja, foi uma falha defensiva, tá? Foram falhas assim, em questão de segundo aconteceu, né? Jogada aérea, uma falha tanto do Rodinei, que foi nas costas dele, e o Ilharão também mal posicionado. Na verdade, o Ilharão estava até bem posicionado, mas não conseguiu reagir, não conseguiu acompanhar o movimento do Caleri, ou seja, Caleri foi lá e fez 1-0, 1-1. São Paulo assim empatava o jogo ainda no primeiro tempo. 1-1 foi o placar no primeiro tempo. O Flamengo voltou para o segundo tempo. A partida já estava aberta, porque 1-1, um placar muito perigoso, poderia puxar tanto para um lado quanto para o outro. Mas o Flamengo se prevaleceu, aproveitou melhor as oportunidades. Aos 5 minutos teve uma outra oportunidade com a Arrascaeta, em jogada triangulada ali pelo João Gomes, o Lázaro. Mas aí o Jandrei foi lá, fez uma defesa, teve uma batida, uma cobrança de falta por parte da Arrascaeta que ele colocou na trave, ou seja, teve de tudo um pouquinho. Mas aí, mais ou menos ali pelos 24 minutos do segundo tempo, teve uma jogada linda. O João Gomes conseguiu achar, mas o João Gomes, cara, quando eu falo no João Gomes, assim, não tem como, sabe? Que o moleque tá jogando. Ele achou livre o Isla pela direita, que tinha acabado de entrar no lugar do Rodinei. Em uma jogada ele cortou para um lado, na intermediária, na diagonal, entortou o zagueiro defensor do São Paulo, chutou cruzado, um golaço, calando a boca de muita gente, muitos críticos, inclusive eu. Inclusive eu fiquei de boca aberta, fiquei sem reação, e eu tive que tirar o chapéu para o gol do Isla, um golaço. O Flamengo fazia ali 2-1, ampliando o placar e saindo na frente novamente do marcador. E uma linda jogada do João Gomes, com um lindo gol do Maurício Isla. Foi bem comemorado, foi abraçado, galera, sabe? Que jogada bonita, muito legal. O placar ainda estava em aberto e era um placar perigoso. Afinal de contas, no primeiro tempo, o Flamengo tinha vantagem, foi surpreendido, mas desta vez o Flamengo usou da vantagem a seu favor, não tomou sustos e conseguiu ampliar o placar no Marinho. O Marinho tinha acabado de entrar, estava tentando pela direita, caía pela esquerda, e foi pela esquerda que ele cruzou uma bola
E o gênio da Arrascaeta, meio que caindo, colocou de cabeça, né? E conseguiu de casquinha desviar a bola. Conscientemente, ele colocou a bola no fundo da rede do Jandrei do São Paulo e ampliava o placar 3-1 Flamengo em um jogo legal, em um jogo que eu gostei, um jogo empolgante, com jogadas bem trianguladas, com jogadas inteligentes. O Gabriel, junto com a Arrascaeta, o Everton Ribeiro voltando a jogar em boa forma, estando em boa forma, e faz muita diferença. Jogadores que atuam ali naquela ancoragem, né? Os jogadores pensantes do time, quando jogam bem, é muito difícil o ataque não se desenvolver. Por mais que o ataque do Flamengo tivesse perdendo algumas oportunidades por conta da defesa do goleiro do São Paulo, mas surgiram boas oportunidades, boas triangulações, chances claras de gols, e jogadores como Arrascaeta e Everton Ribeiro jogando bem, em boa forma, eles fazem muita diferença no time do Flamengo. Porque aí o peso não fica só por conta da Arrascaeta. O Everton Ribeiro consegue dividir esse peso também, participando muito da jogada de criação. Então, o Everton Ribeiro voltando a jogar aquilo que nós já vimos ele jogar, aquilo que ele ainda pode entregar, é uma peça muito, mas muito importante nesse setor de criação para o Flamengo. E por falar em criação, o que está jogando o Lázaro? O Lázaro tem jogado de uma forma, falando em Arrascaeta, falando em Everton Ribeiro, não dá para incluir, deixar de incluir o Lázaro, um jogador fundamental, um jogador também que tem um raciocínio muito lógico, muito rápido, consegue achar passes precisos em espaços curtos. Não foi a primeira vez que ele deu um passe para o ataque com chances claras de gol. Um jogador que tem que ser e vai ser muito aproveitado, principalmente quando não tiver o Arrascaeta, ou quando não tiver o Everton Ribeiro. O Lázaro é uma peça que pode substituir muito bem esses jogadores de criação. E também dividiu na partida de ontem essa responsabilidade de criar as possibilidades, de criar oportunidades. E o Lázaro está desempenhando isso de forma muito legal. Então, o Lázaro tem sido aí um jogador que tem aproveitado ao máximo as suas oportunidades e tem muito fruto, tem muita coisa para acrescentar ao time do Flamengo. E como não falar do João Gomes, né? A segurança que esse garoto está passando, né? A sua tranquilidade, até nos momentos mais nervosos, porque o que bateu, o que apanhou o João Gomes, o time de São Paulo, um time troncudo, um time que batia muito, apanhou muito o João, principalmente o João Gomes, o que ele apanhou, o Rascaeta apanhou, o Everton Ribeiro apanhou, Gabigol, o time de São Paulo, ele batia muito, algumas vezes você via que era de forma excessiva, com a força além da conta, além do que era legal dentro do futebol, poderia até contundir algum dos jogadores, mas enfim, é um esporte de contato, né? Isso acontece em todos os jogos, mas você via que o time do São Paulo tentava parar o time do Flamengo através das faltas, muitas das vezes excessivas, com força em excesso. Mas aí o guerreiro João Gomes não se intimidou, continuou mantendo a sua tranquilidade dentro da partida, achando espaços ali. É interessantíssimo, que é um volante, um jogador que joga na volância, mas com um raciocínio, um poder de criação, uma visão de jogo fora do comum. Então o João Gomes, que foi eleito, foi considerado o melhor jogador da partida, e merecidamente. Então esses garotos têm jogado com muito empenho, têm entendido, parece que são jogadores, esses mais novos, parece que têm entendido há mais tempo, vem entendendo há mais tempo a forma como o Paulo Souza gosta de jogar. Então, talvez por esta razão, eles têm desenvolvido um melhor futebol, até porque estão entrando na categoria agora, né, profissional, estão subindo agora. Então, é muito mais fácil os jogadores que não têm tantos vícios de posicionamento, né, se
se conseguir ali se enturmar melhor no esquema do novo treinador. Ao contrário de Arrascaeta. Arrascaeta é um jogador fora, né? O Arrascaeta já joga bem, independente de quem seja o técnico. É um jogador acima da média. Mas tirando ali o Everton Ribeiro, que inverte, jogava pela direita, de vez em quando joga pela esquerda, nessa triangulação. O próprio Gabigol, que joga pelas extremidades, que já jogava assim, mas está jogando mais, está participando mais das jogadas de gols, de forma de entregar um passe. Então, assim, o Marinho, que não entra como titular muitas das vezes, mas que acostumava jogar pelo lado direito e agora está tendo que jogar também pelo lado esquerdo, e foi pelo lado esquerdo que ele deu o passe por terceiro gol, o gol da Arrascaeta de cabeça. Então, assim, esses jogadores que têm entrado, parece que têm entendido há mais tempo a cabeça do Paulo Souza, e talvez por esta razão esteja entregando um futebol melhor. Por falar em garotada, infelizmente o Matheus França entrou no finalzinho, na reta final do jogo, e acabou se machucando, teve ali uma fratura no pé, numa dividida com o Jandrei. Logo no finalzinho, infelizmente, vai ficar aí pelo menos uns 90 dias aí fora dos gramados, vai passar por uma cirurgia e tudo mais, mas que corra tudo bem para o Matheus França e que em breve ele esteja retornando aos gramados jogando com o Mengão. Então é isso, galera, uma partida empolgante, tá? A questão da defesa, o Rodinei, posicionamento, né? Vou falar um pouco da defesa. Em questão do Rodinei, a falha foi do Rodinei e do Ilharão, tá? O Ilharão, depois eu verifiquei, ele estava bem posicionado, mas não teve a reação. Ficou meio assim. A bola veio, ele não teve muito o que fazer, na verdade, né? O Caleri mais alto, usa do corpo, é um jogador que já está acostumado a essas jogadas, e o time de São Paulo, ele desenvolve esse tipo de jogo, esse tipo de jogadas para o Caleri definir. E foi surpreendida a defesa do Flamengo, foi surpreendido o Rodinei, mais uma bola que passou pelas costas dele. Nos últimos jogos o Rodinei tem cometido essas falhas, ou seja, ele peca muito na hora de defender, apoia razoavelmente bem, mas na hora de defender sempre fica aquela pendência na marcação, que não é fácil. A gente fala como torcedor, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, mas na prática não é bem assim que funciona, mas o Paulo Souza precisa arrumar. Ainda existem essas pendências na defesa e o Paulo Souza precisa sim definir. Até porque, gente, foi uma defesa improvisada. Eu acredito que essa defesa foi uma defesa que deu para quebrar o galho, sim, mas não é a defesa, tá longe de ser a defesa titular do Flamengo. Tem o Pablo que está retornando aos pouquinhos, o Rodrigo Caio já começou a treinar com bola. Então, assim, tendo em consideração que não é a defesa ideal para o Flamengo nesta temporada, então essas falhas, elas até cabem, por mais que nós não gostemos, mas são falhas que vão acontecer, principalmente quando se trata de uma defesa improvisada. Improvisada. Né? Uma defesa que não é a primeira vez que joga de forma improvisada, ou seja, tudo que é improvisado você não consegue ter um andamento, um entrosamento, precisa de mais treino, precisa de mais trabalhos. E quando você não tem todas as ferramentas, todas as peças à disposição, né, ao seu dispor, para você poder trabalhar da melhor forma possível, realmente esses erros vão continuar acontecendo. Mas o Flamengo conseguiu vencer, empolgou. É claro, talvez tenha sido a melhor partida do Flamengo na temporada até aqui, mas tem muita água para rolar. Foi apenas a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Tem um Campeonato Brasileiro todo pela frente, tem uma Copa do Brasil, tem a Libertadores. Então, assim, tem muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer. Foi um jogo legal, um placar bacana, 3-1, realmente empolga, enche o nosso coração de esperança, mas ainda é cedo. O Flamengo tem um próximo desafio agora contra o Palmeiras na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Partida que será sem torcida do Palmeiras. Só vai ter torcedor do Mengão lá no Maracanã, enchendo o Maracanã com certeza e apoiando o Flamengo. E talvez seja uma partida que vai fazer virar a chave para o Flamengo na temporada, já que não tinha desempenhado um bom futebol, pelo menos até aqui. Mas vamos esperar que a partida contra o São Paulo
esta partida contra o Palmeiras seja realmente a virada de chave que nós precisamos para decolar, para engrenar, para seguir na sequência da temporada e conquistar títulos, que é o que nós queremos. E a gente vai ficar aqui até lá torcendo juntos, né, pelo nosso Mengão, acompanhando, vibrando e torcendo para que tudo dê certo para o nosso Flamengo, porque a gente sabe, vocês sabem, que quem torce junto joga junto. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Valeu.